Oi pessoal, meu nome é Alice, eu sou de Londrina, no Paraná, e junto com a orientadora Juliana, eu desenvolvo um projeto sobre análise dos estereótipos atribuídos à pessoa com deficiência e a consequência deles no cotidiano desses indivíduos. Primeiramente, é muito importante que a gente compreenda o que é a deficiência e o estereótipo. De acordo com a ONU, a deficiência é qualquer impedimento físico ou intelectual a longo prazo. E segundo o IBGE de 2019, 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, ou seja, 25% da nossa população. E o estereótipo, ele é toda a visão social criada antes do nosso conhecimento da realidade, e geralmente uma visão interna sobre o mundo externo, e isso pode ser compartilhado por gerações. Tenho duas imagens para exemplificar um pouco da deficiência e do estereótipo. Então, na imagem da moça em cadeira de rodas, ou de alguém com algum tipo de prótese, ou seja, mostrando um pouco da deficiência física, e na outra imagem, a moça que se refere a uma pessoa com deficiência, mas não pergunta diretamente para ela, como se ela não fosse capaz de responder. Então, sabendo disso, e também que a história da humanidade para pessoa com deficiência sempre foi baseada no preconceito e na exclusão social, e mesmo com muitos avanços, como a criação de leis e avanços tecnológicos para incluir esse grupo, é notória a ocorrência de estereótipos errôneos sobre a pessoa com deficiência. Então, a gente se questiona sobre os preconceitos relacionados ao deficiente e também se seria possível erradicar e desmistificar esses entendimentos. Os meus objetivos, de maneira geral, é analisar as características atribuídas ao deficiente, também realizar um estudo histórico sobre as características que são atribuídas, além de analisar, de um ponto de vista social, as consequências dos estereótipos no cotidiano dessas pessoas. E também compreender a real situação de uma pessoa com deficiência e a sua opinião individual sobre o preconceito no estereótipo. Primeiramente, eu realizei a conceituação dos termos por meio de artigos digitais, então entendi um pouco sobre a deficiência e também o estereótipo na sociedade, e posteriormente eu realizei a aplicação de questionários digitais para a comunidade em geral de Londrina e também a proposta de intervenção para alunos de 8º e 9º ano do Colégio Interativa. Nas duas imagens é possível observar um pouco da proposta que foi realizada, então dos alunos respondendo o questionário que foi aplicado em sala e também a apresentação do tema. Vou mostrar um pouquinho dos principais resultados obtidos. No gráfico 1, é possível analisar sobre o entendimento da sociedade e também sobre a acessibilidade, já que 96% dos participantes eles acreditam que a sociedade brasileira não está preparada para incluir a pessoa com deficiência. E, no gráfico 2, é possível analisar que existe um certo estereótipo sobre a deficiência e o mercado de trabalho, já que quando os participantes são questionados sobre o local de atuação, né, e o principal pensamento que vem na cabeça quando eles veem uma pessoa deficiente trabalhando, é que foi muito bom que ela conseguiu um emprego, mas que isso pode ser difícil, mostrando um certo estereótipo que uma função pode ser exercida com uma certa dificuldade. Já no gráfico 3, os participantes são questionados sobre o local de atuação de uma pessoa deficiente, né, o local que ela poderia ocupar. Então, nós selecionamos algumas profissões de acordo com o questionário socioeconômico do Enem de 2018, e 79% dos nossos participantes acreditam que a pessoa com deficiência ela pode estar trabalhando em alguma empresa privada com carteira assinada. Porém, como é possível observar no gráfico 4, os participantes foram questionados sobre o que uma pessoa deficiente pode fazer, e 92% acredita que a pessoa com deficiência pode trabalhar em qualquer área de seu interesse e exercer qualquer função, mostrando uma certa contradição, já que grande parte dos participantes acreditam que geralmente eles só vão trabalhar com carteira assinada. Então, se o interesse de um deficiente fosse ser dono da própria empresa ou trabalhar com cargo de gerência, isso não é muito visto socialmente. No gráfico 5, é possível analisar que as pessoas elas têm um entendimento sobre a influência da opinião de outros indivíduos sobre a sua opinião individual, afirmando o conceito de estereótipo, já que 79% dos participantes eles acreditam que a influência dos outros pode influenciar a sua própria, e também
que a televisão, as redes sociais e os jornais têm uma certa influência no seu próprio pensamento. Então, após toda a nossa conceituação de termos e também aplicação de questionários, é possível compreender que existe sim um estereótipo em relação ao deficiente, e isso pode acontecer pela falta de representatividade ou pela construção histórica que foi realizada sobre esse grupo, já que eles foram representados como incapazes, como ingênuos. Então, pretende prosseguir com a pesquisa e analisar os impactos dos estereótipos na vida das pessoas com deficiência e encontrar formas de erradicar esses entendimentos. As próximas etapas da pesquisa, então, ainda em outubro de 2021, é elaborar questionários para compartilhamento com pessoas com deficiência, para que a gente possa compreender a sua opinião sobre o estereótipo e desmistificar esses entendimentos sociais. E, em novembro, aplicar o questionário para os participantes que concordarem em participar da pesquisa. E também, em dezembro, fazer essa análise dos resultados e a revisão das conclusões finais. Essas são as minhas principais referências. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.